Então, na aula de hoje nós vamos discutir a África no tempo da escravidão, parte 2. Hoje nosso tema vai versar pelo menos sobre dois pontos: reinos africanos e o comércio de pessoas escravizadas e o reino do Congo. Eu começo com essa imagem que simboliza pelo menos dois aspectos que eu vou discutir com vocês hoje. O primeiro aspecto dessa imagem eu quero que vocês percebam duas figuras aí. Essa figura que está sentada, né, que representa o rei africano, né, e a figura que está em pé à sua frente, com o joelho meio que inclinado, né, com o chapéu na mão, como se estivesse fazendo uma reverência, né, retirando o chapéu. Então, o que simboliza como os comerciantes portugueses se comportavam estrategicamente em relação aos os reis africanos, né? Ou seja, de maneira amistosa, como eu disse, fazendo reverência. Então, né, meio que um reconhecimento da liderança, da figura política e militar do chefe local. Então, esse é um fator. O outro fator é sentado ao lado ali na ponta, né, próximo ao rei que está sentado, você vê uma pessoa com uma cruz na mão, que simboliza a conversão de reis africanos ao cristianismo. Então é um outro elemento que a gente vai também destacar aqui. Então, sobre os reinos africanos, o que eu quero que vocês tenham a compreensão são as estratégias que envolvem as relações tanto de comerciantes portugueses em relação a, aos reinos africanos, como dos chefes políticos locais em relação aos portugueses. Então, a gente vai ver que durante esse processo de escravidão, de tráfico de escravos, vai ver uma certa colaboração de chefes ou de reis africanos em relação a, a esse comércio. Então a gente vai perceber que comerciantes portugueses contaram com essa ajuda, com essa colaboração. E o que é que está por trás disso? Um dos fatores é que nessa relação comercial, os portugueses, por exemplo, que traziam produtos para serem comercializados na África, e os africanos que acabavam escravizando essas pessoas, né, ou invadindo outros territórios para capturar pessoas para serem escravizadas. Então a gente percebe a necessidade imposta, né, pelos portugueses em busca dessa mão de obra que vai se tornar escravizada, e também a necessidade da elite local, que dependente desses produtos oriundos da Europa, é quem vai sustentar esse tipo de comércio, vai sustentar esse tipo de comércio, né, de pessoas que se tornam escravizadas, porque isso acabava sendo alimentado a partir dessa troca. Então, essa troca, essa relação comercial, né, desde a época das grandes navegações, das primeiras navegações, sobretudo ali no Atlântico, especialmente, né, no Atlântico, elas aconteciam nas próprias embarcações. Né, quando eu coloquei na era das grandes navegações, os tratos aconteciam a bordo das naus, estou me referindo que o comércio, né, ocorria ali, essas trocas ocorriam nas próprias embarcações. Só depois a gente vai ver, né, a construção de pontos
né, de comércio, de pontos, que inclusive eram apoios também militares, que eram as feitorias. Então, no último tópico eu destaco, no último tópico eu destaco essa, essa estratégia, né, ou essa característica dessa relação dos portugueses, né, dos europeus, que sempre buscavam então esses contatos amistosos, né, para estabelecer as alianças políticas e militares. Eu trago um mapa, né, para vocês do continente africano, para vocês identificarem aí, terem a noção, né, onde vocês veem aí circulado, né, me refiro a diferentes reinos, né, que irão existir na África, né. A gente está falando mais desse ponto aqui, né, entre o Oceano Atlântico, você vindo para o continente, você vê aqui o Reino do Congo, né, que é o reino que a gente vai discutir, né, ou vai trazer alguns elementos, algumas características, né. Então, do ponto de vista político, uma característica que eu trago sobre o Reino do Congo era a liderança e a importância, né, do chefe político local, chamado de Mani Congo, né. Ele era uma espécie de rei que liderava então uma confederação de aldeias, tá? Daquela gravura que eu mostrei a vocês no início, né, daquela figura sentada ali, recebendo os comerciantes portugueses, então aquilo representa um manicongo, né, ou seja, um chefe político local, o rei local. Tá? Do ponto de vista econômico, o Congo tinha como principais riquezas o cobre e o marfim, comercializava intensamente o sal, os metais, tecidos e produtos de origem animal. E do ponto de vista cultural, trago pelo menos duas características aí. Uma delas é destacar para vocês que, dentre as diferentes etnias que compõem, né, as diferentes regiões da África, né, no Reino do Congo, a maioria era da etnia Bantu. Né? E um outro fator que eu já apresentei para vocês no início da gravura, que é a presença ali, a constituição ali do cristianismo, do catolicismo, a partir da conversão de reinos e de reis, né, que é o fato de que em 1491 o rei local vai se converter ao cristianismo, muda de nome, inclusive adota um nome português, o nome de um rei português, né, o Dom João, então ele adota esse nome, e muda o nome da capital do reino, de Congo, para o nome de São Salvador. Então, são algumas características aí da cultura, né, alguns elementos, né, da característica política, da característica econômica e da característica cultural do Reino do Congo. Nesse tópico, a resistência ao avanço português é que se num determinado momento os portugueses eles foram amistosos, tiveram momentos em que os portugueses tentou controlar territórios, tentou entrar ou adentrar o território africano para poder ter um controle maior, né, desse comércio ou desse tráfico de escravos e ter um controle maior para, estando no território, né, depender menos, né, dos grupos locais. Então isso vai gerar um intenso conflito, né, entre os portugueses e o próprio reino, né, fato que só vai ser ali resolvido em meados do século XVIII, né, quando acaba ocorrendo um acordo entre portugueses e governantes do Dom. Né. Isso surge, né, esse conflito surge quando o português, como eu coloco aí no tópico, né, o português Paulo Dias Novaes, no ano de 1571, então parte para conquistar terras pertencentes, né, ao reino, e ali vai fundar a Vila de São Paulo de Assunção de Luanda.
né? Então ali os portugueses estão num território africano, criando uma base para a partir dali ter o controle, né, desse comércio ali na região. Como eu disse, diminuir a influência ou a dependência que os grupos locais acabava gerando sobre os portugueses. Uma vez os portugueses ali, um território, então essa dependência que os portugueses teriam desses grupos, né, seriam menores. Então, os africanos não vão aceitar. Não é a primeira vez, como eu coloquei aí, que a gente vai observar uma resistência armada, né, dos africanos, que vai gerar esse conflito de décadas, como eu coloquei. Isso só vai ser resolvido lá mais para frente, a partir de meados do século XVIII. Então é basicamente isso que eu queria trazer, né, num vídeo o mais curto possível que eu tentei elaborar, né, trazer algumas características, né, dessa relação comerciantes portugueses com os reinos africanos, né, esses diferentes tipos de reinos africanos, me referindo aqui especificamente ao reino do Congo, né, trazendo inclusive algumas características, seja característica política, seja característica econômica, cultural, para que a gente tenha também alguns pontos assim específicos a anotar sobre o reino do Congo e uma outra característica perceber se em um determinado momento estrategicamente os portugueses foram amistosos nesse contato, nessa relação, em outros momentos tentou avançar um pouco mais e houve reação dos africanos, uma reação armada, o que gerou então um conflito aí de décadas, tá? Então, como eu disse, a gente está então na parte 2. Eu estou dividindo, né, o tema em diferentes partes para fazer vídeos não tão longos. Tá? Então esse é o segundo da série sobre a África. Ah, dúvidas, né, como eu coloco aqui, vocês entrem em contato pelo Zap, entrem em contato lá na nossa sala de aula do Google, né? Vocês entrem em contato no horário das nossas aulas. Então, no horário que eu tiver aula na sua turma, você pode, se tiver dúvida, então você assiste esse vídeo nesse horário. Se tiver dúvida, entre em contato comigo pelo Zap ou pelo Google Classroom e aí eu vou estar disponível para tirar a sua dúvida, tá certo? Então é basicamente isso, gente. Bons estudos e fiquem em casa. Um abraço.